Olá, paz e bem, bom domingo. Estamos celebrando o 4º domingo do tempo comum. E Jesus continua, então, instruindo os seus discípulos através da sua vida, de suas palavras, de seus gestos. Nós buscamos esse Jesus que tem autoridade em suas palavras e em seus gestos. O refrão do Salmo diz para nós hoje: não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Ouçamos então. Na primeira leitura, Deus suscita no meio do seu povo aqueles e aquelas que vão ser proclamadores da sua vontade. O profeta é aquele que anuncia o que Deus lhe pede e não pode desviar dessa palavra, sob pena de morrer. Quem proclama a palavra de Deus diz aquilo que Deus quer que se diga, e não o que o próprio profeta quer dizer. Na segunda leitura temos um texto que causa polêmica ainda nos nossos dias. Numa sociedade em que valorizava o casamento e não via com bons olhos quem assumia ser solteiro celibatário, a palavra de Paulo causou um estranhamento. Certa vez, ouvi de um padre que o voto de castidade não poderia usar como justificativa a liberdade para pregar o reino de Deus, pois assim, como justificaria os missionários protestantes que percorrem o mundo como missionários e missionárias levando a sua família? E os bispos anglicanos que cuidam da igreja e de suas famílias? Sendo assim, a experiência e vivência do celibato religioso deve ter uma motivação mais profunda do que a meramente prática. Nesse caso, devemos lembrar que para os primeiros cristãos, a segunda vinda de Jesus era iminente. Então, Paulo destaca que estar livre de qualquer compromisso familiar é uma antecipação daquilo que se viverá no reino de Deus. Antes de comentar o Evangelho, devo lembrar que no tempo de Jesus, o templo estava em Jerusalém. E em cada cidade havia uma sinagoga, onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra de Deus e os ensinamentos dos rabinos. Eles faziam uma atualização da palavra lida e como o povo deveria viver diante daquela palavra. Era costume, quando havia um convidado, chamá-lo para ler o livro e fazer a pregação. Por isso, vemos Jesus ensinando na sinagoga. Mas nesse momento, aparece um homem que o evangelista afirma que estava possuído por um espírito mau. Uma pessoa que voltava as costas para as coisas de Deus. Mas Jesus tem autoridade. Ensina com autoridade, fala com autoridade. Ao perceber que aquele espírito mau queria destruir a sua ação pastoral de anunciar o reino de Deus, começa a gritar. Observemos que não eram gritos de insultos, mas gritos de revelação da pessoa de Jesus. O espírito mau queria desacreditar Jesus diante daquela comunidade. Ainda não era a hora da revelação de quem era Jesus. O espírito mau muitas vezes quer destruir o processo de evangelização, interromper a proclamação da palavra de Deus, a criação da nova humanidade, da civilização do amor. Neste domingo, ao olharmos este evangelho, nós somos chamados a deixar de lado tudo aquilo que possa causar desunião, tudo aquilo que possa nos comprometer com a vida deve ser valorizado. Sermos contra as discriminações, as intolerâncias religiosas, tudo aquilo que nos leva a construir este reino. Jesus tira de nós tudo aquilo que nos desune, que atrapalha a nossa unidade. Sejamos, pois, hoje mensageiros e mensageiras dessa boa nova, deste evangelho, desta nova humanidade que se cria através da palavra de Jesus. Deus te abençoe, tenha um bom domingo e até semana que vem.